Sejam todos muito bem-vindos ao Talks com Ecossistema, uma iniciativa do Ceará Habitats Digitais e do Sebrae Labs, programas do Sebrae Ceará. Eu sou Moisés Santos, consultor e acelerador de negócios e startups, e neste canal queremos que você conheça um pouco mais do nosso ecossistema, da inovação, dos negócios e startups do Ceará. Se você está iniciando a sua jornada empreendedora ou se deseja se aproximar desse grupo de gente boa que está fazendo tudo isso acontecer, nós gostaríamos que você viesse conosco conhecer o querido Tiago Barros, um cara que tem feito um trabalho incrível lá na coordenação do CRIAS e que vai apresentar um pouco de sua jornada e das iniciativas desse equipamento para o nosso mercado. Grande Tiago, chega aqui e vamos falar um pouco da sua jornada e como você chegou no CRIAS. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Moisés. É sempre um prazer grande participar desses eventos e participar de qualquer coisa que se relacione a fortalecer o ecossistema, né? E o ecossistema que tem crescido muito. Quando a gente começou, ainda era muito pequeno e está se estruturando cada vez mais. Eu entrei um pouco nesse ecossistema, na verdade, quando eu trabalhava com inovação, sempre trabalhei com inovação, assim, foi uma grande sorte na vida, sempre esbarrei com a inovação esteve perto. Eu comecei com a parte de leis de informática, projetos para lei de informática na inovação. Então, a gente conseguia trabalhar grandes projetos e trabalhar com grandes indústrias, né? A gente está falando aí de Dell, de Positivo, de Lenovo, de LG e etc. Mas depois eu fui chamado, dentro de um grande projeto desse, eu fui instigado, na verdade, a fazer um mestrado em administração e pelo professor Samuel Façanha, que hoje é cientista-chefe de inovação do Estado também. Então, não deu outra. Assim, me conectei com um cara que amava conversar em inovação. Até hoje a gente só se encontra para conversar em inovação. E aí, minha introdução foi aí, porque eu comecei com o mestrado. A gente teve que tem tudo com inovação, um mestrado de administração, em que a gente trabalhou a adoção de inovação, foi o grande carro-chefe desse mestrado. E a gente, ao mesmo tempo, começando a trabalhar num projeto dentro da FUNCAP, da rede NIT, que era uma rede dos núcleos de inovação do estado do Ceará. Então, a gente começou a se conectar com os NITs de Fortaleza e do interior do estado, de todo o interior do estado, de Sobral, Xadá, Juazeiro, Crato. Então, isso deu uma amplitude para entender o que está sendo feito dentro das universidades, por alunos, por professores. Então, assim, você começa a perceber, vai expandindo o teu mundo, o teu horizonte, que ali era de indústrias, e começou a virar um horizonte para dizer, rapaz, aqui dentro tem muita coisa boa acontecendo no Ceará. E aí a gente, foram mais 3 anos de rede NIT, e depois disso a gente tem uma conversa com o Inácio, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, o secretário Inácio Arruda. O Inácio disse, cara, tem um espaço maravilhoso ali no centro da cidade e a gente precisa fazer alguma coisa bacana. E aí, assim, nessas idas e vindas, junto com a Gabriela Porcaro, a gente sentou para entender quais eram os gaps que tinham no ecossistema que a gente podia tentar entrar e ajudar também, já que era um ente público. Então, a gente não tinha... até hoje o CRIAS não tem nenhum tipo de equity, nenhum tipo de pagamento, nem nada. Então, assim, a gente pode entrar para apoiar qualquer ente do sistema, privado, público, não importa. A gente está lá para conseguir ser mais uma pedrazinha naquele muro do ecossistema todo. Então, assim, a minha jornada com inovação, ela nasce bem antes com empresas maiores, mas ela realmente se solidifica quando você percebe as pessoas fazendo inovação dentro do Ceará, em uma escala muito mais pulverizada, muito menor, com pouquíssimo dinheiro, mas com uma criatividade infinitamente maior para fazer coisas muito legais.
Massa, Tiago. Aí que você mostra a sua jornada, né? Uma jornada dedicada a pensar o novo, né? A pensar em como as coisas podem se adaptar a esse mundo de transformação que está cada vez mais acelerado. Eu queria que você também apresentasse para a gente o Criasse, né? Ele tem se tornado uma referência em inovação e startups aqui para o nosso estado, tem apoiado empresas, os projetos do Corredores. Fala um pouco da jornada e dos projetos que vocês estão realizando, para que quem está nos ouvindo possa entender esse equipamento e possa, quem sabe, aí buscar o apoio dessa infraestrutura aí para desenvolvimento das suas ideias, projetos e negócios. Legal. Como eu disse, o Criasse, a primeira inovação que o Criasse fez, na verdade, foi uma inovação. O Inácio fez uma inovação que foi uma inovação governamental. Foi conseguir fazer dentro do governo o pensamento de que errar na inovação faz parte. É parte integrante, é parte inerente de se tentar inovar, é se errar. Então, aquelas discussões que se vinha tendo em várias plataformas que se trabalhavam a parte de inovação no Ceará, tanto pública quanto privada, eu me lembro que antes, assim, alguns anos atrás, a gente falava até em ROI para inovação. Eu disse, gente, ROI de inovação pode não dar certo. Inovação é isso, ninguém trata de ROI com uma fase ainda tão pequena. Então, a gente percebeu que valia a pena fazer inovação, mas dentro do ente público não é fácil. Então, eu digo sempre que a primeira inovação foi o Inácio que tomou, de fazer uma inovação, de conseguir dizer, rapaz, a gente vai fazer uma coisa pública, mas é inovação, então isso aqui também vai ter erro, e errar faz parte da inovação. Então, a gente percebeu que um gap do mercado você tinha vários projetos que iam da ideação até o comecinho ali do MVP, muita pré-aceleração, e você tinha algumas aceleradoras que não queria o cara no comecinho do MVP, queria o cara já com alguma coisa de venda recorrente, etc. E aí ficava um buraco que muita gente não conseguia preencher, né? Assim, que esse empreendedor não conseguia pular esse buraco, muitas vezes por falta de recurso, etc. Então, a gente disse, vamos ser um ente que vai trabalhar essa parte desse início de mercado dele. Então, a gente abriu o Criasse, abrimos com um Fab Lab, foi o primeiro Fab Lab público do Nordeste, né? A gente tomou como base o Fab Lab Livre São Paulo, que é um projeto bacana que aconteceu na época também. E aí, nesse meio período, a gente começou a trabalhar com algumas startups no primeiro ciclo para entender essas startups, e a gente colocou 15 equipes para dentro do Criasse, do Ceará inteiro, tá? Vinha de gente de Juazeiro, tinha gente do Crato, tinha gente de Quixadá, a gente tinha gente do Ceará inteiro, não só Fortaleza. Nós somos um projeto ligado ao governo do estado, então fazia sentido ter o Ceará inteiro. E a gente, nesse projeto, começou a tentar tracionar essas empresas, ou seja, ajudá-las com o coworking, ajudá-las com a parte de financeira, de marketing, a parte financeira a gente trabalhou também a parte de entrada no mercado, de CNPJ, então tinha um contador que fazia isso pelas empresas, junto com as empresas, ensinando eles como é que se fazia a contabilidade, ao mesmo tempo fazendo de graça para eles a contabilidade. E a gente teve um resultado muito positivo logo no primeiro ano, que foi das 15, 2 saíram, 2 não conseguiram tracionar, mas 11 começaram a botar o primeiro produto no mercado, assim, a começar a vender o seu aplicativo. E dessas 11, nesse um ano, eles fizeram 460 mil reais. Assim, se você dividir por 11 e dividir pelas pessoas na equipe, pode dar pouco dinheiro, mas é muito emblemático você ver. Você saiu do zero, né? Você saiu do instante inicial de ideação, né? Não é? Sair do zero, chegar ali, olha, eu tenho aqui um POCzinho do meu aplicativo, etc e tal, e você vê ele vendendo, né? Tanto é que a gente brincava que a única coisa que a gente cobrava de volta no Criasse era a cópia da primeira nota fiscal, porque é um orgulho muito grande e a nota fiscal ela é muito emblemática, né? E aí, no segundo ano, a gente foi pegue pela pandemia, o mundo mudou, o eixo pivotou radicalmente, né? Ou seja,
o mundo foi pivotado, queira ou não queira, e a gente, no meio dessa história, foi pegue, fechou tudo, e a gente pediu uma autorização para continuar funcionando. A gente tinha 2 impressoras 3D, e disseram assim, vamos fazer alguma coisa. E a gente tentou começar a fazer uma face shield para poder ajudar os profissionais de saúde. E aí as pessoas começaram a se conectar, o que é uma coisa muito legal no ecossistema do Ceará. As pessoas se conectam, e aí essas 2 impressoras viraram 4, 5, 6, a prefeitura entrou, botou mais 5, aí teve médico que comprou, botou lá. No final, nosso parque tinha 22 impressoras 3D. Potencial grande. Um dos maiores parques. E aí, nessa brincadeira, outras pessoas se conectaram com a gente imprimiu em 3D, e além de imprimir também, a gente conseguiu fazer um molde para conseguir replicar mais. Nessa brincadeira, a gente doou quase 11 mil, foram 10.700 e poucas máscaras, face shields, para profissionais de saúde, para UPA, para SAMU, para maquista, para ambulancista, para todo mundo que precisava, que pôde pedir para a gente, foi lá e pegou uma máscara, isso em plena pandemia. Que bacana. Mas tudo tem uma coisa legal na inovação. E aí o que aconteceu foi que os médicos que iam buscar lá e viam assim, cara, vocês fabricaram isso aqui do nada? Eu preciso de um videolaringoscópio, porque ninguém tem, é muito caro. E agora? Eu disse, traz aí que a gente tenta. Então a gente começou a trabalhar um videolaringoscópio de baixo custo junto com a doutora Nelly, que é anestesiologista. A gente começou a trabalhar um respirador que hoje está com o Estado agora, até aportou recurso para continuar o projeto, com a Universidade Estadual. A gente está com um equipamento de perfusão renal, ou seja, de transplante renal, junto com a doutora Ivelise Brasil, que é da HGF. Então, assim, os médicos começaram a entender que é possível fazer inovação, e a gente começou a trabalhar isso daí também. E que tinha um parceiro, né? Um parceiro que podia implementar, né, muitas dessas soluções, né? Pois é, e a gente já tinha percebido, Moisés, que, assim, as startups todas que entravam no Criar-se, a maioria era software, pouquíssimas eram hardware. E dessa hardware ninguém conseguia sair. Aí a gente ficou dizendo, caramba, por quê? Aí porque a gente percebeu que hardware tinha 2 jornadas. O software, ele tem uma coisa. Se você for um bom desenvolvedor e tiver um notebook, cara, meio que você se basta. Você senta ali e faz um aplicativo. Mas se tiver hardware, você vai ter que ter conhecimento em eletrônica, microeletrônica, em software, porque vai ser desenvolvimento de firmware, em física, em mecânica, em mecatrônica, em materiais, porque você vai ter cases, ou vai ter... Se tiver alguma coisa hidráulica, ou com ar, ou com não sei o que mais, você vai ter que ter dinâmicas de fluido. É muita área de conhecimento para uma pessoa só. Então, o Criar-se assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, o Corredores fica com essa parte também de ajudar a tracionar as empresas na parte de modelagem de negócio, e o Criar-se vai apoiar para trazer um modelo de ser uma aceleradora de hardware. Então, a gente focou em hardware para poder ajudar startups do Ceará inteiro que queiram fazer hardware, porque a gente sabe como é difícil. Então, você vem com 1 ou 2 conhecimentos e precisa de mais 3, e o Criar-se está ali para complementar. Para dizer, não, cara, tudo bem, tu não tem um conhecimento em microeletrônica, a gente tem um cara aqui que faz isso. Não se preocupa não. E a gente tem um equipamento para te ajudar a fazer isso também. A desenvolver o teu protótipo dentro de uma jornada. Então, a gente criou uma jornada chamada Jornada de Desenvolvimento de Hardware, e essa jornada vai trabalhar toda a parte de como você deve desenvolver um hardware. Essa jornada foi criada junto com o pessoal do Atlântico também, que ajudou a gente. O professor do IFCE também ajudou a gente, o professor André. Então, muita gente entrou para dizer assim, o que o cara precisaria para essa jornada? E aí a gente apresentou para o Inácio. Inácio, de novo, foi muito inovador em dizer, tá, vai, pivota, vamos fazer isso. Fazia sentido, porque quando a gente fala em startup industrial, a gente está falando em produto, porque a indústria não é produto. Então, assim, e para o Estado fazia sentido, porque quando o Estado fala em tentar aumentar a arrecadação, em crescimento do Estado, ele está falando de geração de emprego, mas ele também está falando em ICMS, que é o imposto que vem do produto. Então, assim, para o Estado fazia sentido também dizer assim, poxa, vamos apostar em hardware também.
A gente tem muito projeto bacana, a gente tem o Sebrae, a gente tem o Corredores Digitais, a gente tem um bocado de gente trabalhando para acelerações de forma geral também. Então, assim, vamos ser um polo em que todos esses projetos, em todas essas aceleradoras, se precisarem de apoio para um produto, a gente está aqui. A gente levanta a mão e diz assim, cara, não importa de onde você venha. Assim, você pode estar no Sebrae e no CREAR, você pode estar no Corredores e no CREAR, você pode estar no Nina e no CREAR, não importa. Você pode estar em qualquer player do mercado e no CREAR também. A gente não tem equity, a gente não tem, então, assim, não tem nenhum problema para nenhum tipo de aceleração. A gente está aqui para apoiar e tentar ajudar. Então, a gente se transformou nessa aceleradora pública de hardware, especializada em hardware, ali no meio do coração da cidade, bem no centro, num prédio antigo, tombado pelo patrimônio histórico, mas cheio de impressora 3D, impressora de resinas e maquinários aí para você fazer inovação, que é muito legal isso também. Então, o CREAS cresceu dessa forma, sempre se permitindo se moldar, se permitindo entender agora quais são as necessidades que está acontecendo e dizer assim, então eu consigo fazer isso, eu consigo ajudar dessa forma. Então, a gente está aqui para trabalhar isso. Abrimos agora, abrimos em novembro o nosso edital, né, para as 20 startups entrarem. A gente tem um ciclo de 20 startups que entra, um ciclo grande com muita gente. E a gente, assim, Thiago, é só saúde? Não. A saúde veio por conta da pandemia, gente, mas a gente aceita qualquer startup, assim, qualquer tipo de inovação. A gente hoje tem startup na nossa jornada de agrotechs, a gente tem startup na nossa jornada na área de ecologia, a gente está na nossa jornada na área de IoT para residências e para indústrias, a gente tem startup na área de entretenimento, a gente tem 2 na área de entretenimento, cara, muito legal, assim. Que bacana. Você ter, para fazer parte de animatronic, etc. É muito legal, assim, trabalhar isso e perceber que essas pessoas encontram um local que diz assim, cara, eu não vou entrar com dinheiro para você, mas eu posso reduzir muito drasticamente todos os seus custos para que você consiga, quase que de graça, fazer o teu protótipo, ir para uma indústria e fazer essa parceria, que também a gente ajuda. Thiago, e aí, cara, quando os nossos ouvintes aqui, né, de Quixadá, Juazeiro, Sobral, cara, estão ouvindo e estão começando a ficar entusiasmados aí, quer dizer que se eu tiver uma ideia, né, vamos lá que tem uns meninos estudando eletrônica, eletrotécnica, estão estudando algum tipo de engenharia, e disserem assim, rapaz, e como é que eu faço para apresentar esse projeto lá para o CREAS, para o Thiago? Qual é o caminho, Thiago, que esse médico, esse aluno, que esse pesquisador aí que está em voo solo tem para poder buscar a parceria de vocês hoje? Massa. Antes de responder a pergunta de como é que faz isso, eu vou um pouquinho atrás e vou dizer o seguinte, de qualquer área, gente, se você tiver em qualquer área, eu faço engenharia de alimentos, não tem importância. A primeira coisa é se conecte. Você pode se conectar, principalmente você estando dentro de uma universidade, do Instituto Federal, que tem nessa... Aí você tem um bocado de gente, você tem gente com expertise em eletrônica, em desenvolvimento de software. Então, assim, quem faz uma startup, quem faz uma ideia, normalmente é alguém que está dentro da área daquela ideia. Então, assim, é muito mais fácil para você que está no curso de agronomia fazer algo, entender algo para o campo, do que um cara que está no curso de mecatrônica e entender como deveria ser. Mas uma das primeiras vendas que você tem que fazer de uma startup é para conseguir um sócio. É muito difícil empreender sozinho. Então, assim, a tua primeira venda é, cara, pega essa tua ideia, não esconde ela, não. Leva lá, fala com o professor, fala com os alunos. Cara, eu tenho uma ideia muito massa. Não quer tentar fazer comigo essa ideia? Então, assim, se conecte. Conectar é muito legal. E aí, nesse caso, o CREAS, ele tem um processo de edital, tá? A gente abre esse edital a cada ciclo, provavelmente a gente vai abrir em julho o nosso próximo edital, mas antes disso, o CREAS é um ambiente público.
você pode se conectar com a gente, você pode entrar em contato com a gente, fazer reunião, se você estiver no interior, fazer reunião virtual. Se não estiver no interior, a gente, se estiver por aqui pela capital, vem no Criar-se, vem entender como é que a gente pode te ajudar a montar essa estrutura. Tá? O Criar-se também tem parceiros fora da capital, e a gente está tentando expandir essa rede. Nosso objetivo quanto Estado é ter um polo do Criar-se em cada uma das macro-regiões, para que se possa justamente ter isso lá também. Então, assim, a gente está sempre aberto e a gente está sempre fazendo cursos e workshops que são abertos à comunidade inteira. Tá? Assim, nossos cursos eles não são fechados a quem está na jornada. A jornada tem uma parte dela, para quem está dentro da jornada, uma parte mais técnica, mas a gente está sempre fazendo cursos abertos. E assim, se conecte. O mercado cearense está fervilhando disso. A gente nunca teve numa fase tão boa, tá? Para quem pegou a última década do mercado, do ecossistema cearense, a gente nunca teve na fase tão boa, com tanta gente trabalhando para aceleração, venture capital seed, ou seja, aquele capital semente, investimento anjo, nunca teve tão bom. Pode estar melhor, sempre vai poder estar melhor. Mas, assim, não espera estar melhor não, porque hoje está muito, muito, muito bom. E aí, Thiago, interessante, o Thiago está falando do Criar-se. Criar-se é ali, naquele prédio do São Luís, que fica no meio da Praça do Ferreira. Na lateral, você entra assim naquela rua lateral, aperta lá no botão para o 10º andar e você vai se deparar lá com essa infraestrutura que está disponível. E não esquece de seguir o Instagram aqui do Criar-se, a gente vai deixar aqui embaixo. Vamos também deixar aqui o LinkedIn do grande Thiago, para que você já possa apresentá-lo à sua instituição, à sua empresa, aos seus pares aí, fazer conexão com ele, quem sabe aí tirar alguma dúvida e acompanhar essa dinâmica do ecossistema, né? O Thiago falou uma coisa muito importante, toda essa infraestrutura que foi criada só faz sentido se a gente estiver conectado. Porque nós não temos a força para construir tudo, né? Então, cada um cuida de uma etapa, de um processo. Alguns são bons em desenvolver protótipos, outros são bons em desenvolver códigos, outros são bons em trazer capital, outros são bons em levar para outros países. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Tiagão, queria ver de você, cara, como é que você está vendo o futuro? Você falou de um edital aí que provavelmente vai acontecer em julho, mas quais são as outras oportunidades que você enxerga aí para o nosso cenário? Já percebi que o Criar-se aí nessa... O Thiago falou de pivotagem, que ele está acostumado com esse termo aí no ambiente de startups. Pivotar é você mudar a direção do negócio para uma orientação que traga mais resultado. Então, Thiago, fala para a gente aí como é que você está vendo o futuro e o que é que isso pode trazer de oportunidade para quem nos ouve, quem está nos ouvindo. Assim, eu acredito que esse movimento do ecossistema, esse movimento das instituições, tanto públicas quanto privadas, né? Você tem instituições aqui privadas fazendo aceleração muito bem feita, as instituições públicas também, as universidades, quase todas as universidades agora estão começando a trabalhar seus parques tecnológicos voltados para o empreendedorismo. Antes a universidade era muito mais centrada em si, e hoje elas estão se abrindo. Você vê, por exemplo, editais de incubadoras que, por exemplo, permitem trazer outras pessoas fora da universidade. Isso é muito legal, esse movimento. Então, assim, eu tenho uma visão muito otimista do que pode vir ainda. Há uma questão de que a gente sabe que não é fácil economicamente, a gente vive num estado que ainda... Não, é um estado que é pobre, a gente tem uma boa parte da população ainda recebendo muito pouco, mas eu consigo ver que essas tecnologias que a gente consegue produzir aqui, sejam hardware, sejam software, sejam serviço, elas conseguem impactar de forma muito massa e conseguem chegar mais barato, ela consegue chegar de forma mais... porque a tecnologia ela não é só chegar barata, ela é chegar com uma certa credibilidade de quem está perto para que o adotante consiga, porque em lugares que tenham uma renda menor, você vai ter menos gente disposta a gastar dinheiro para tentar ver se aquela tecnologia funciona. Tá? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com agrotech, é muito difícil chegar para um agricultor pequeno e dizer assim, cara, compra e paga não sei quanto para testar isso daí. Agora, é diferente, porque a gente hoje tem um agrotech
que é de um filho de um cara que é agricultor. Então, assim, eu tenho certeza que a primeira pessoa que ele vai colocar aquela tecnologia é para o pai. Quer dizer, pai, está aqui, ó, eu trouxe uma tecnologia para você, vamos adotar. E aí, se o pai adota, o outro do lado vai dizer assim, cara, que legal isso. Ah, foi meu filho que fez, então vamos fazer também, vamos adotar. E aí você consegue fazer com que tecnologias... Então, assim, eu vejo com muito bons olhos você tentar se arriscar agora nesse momento, porque é um momento muito profícuo para isso. Você tem, como eu falei, muitos atores que estão ali dispostos a acolher a tua ideia, a te ajudar a transformar essa ideia, a fazer essa ideia crescer, tirar do papel, ou colocar no papel também, gente, que é importante, tá? Vamos lembrar que, às vezes, a ideia na cabeça da gente não é, mas para isso também tem, esses atores também ajudam você a implementar um canvas, a entender um modelo de negócio, a criar aquilo como negócio, a transformar aquilo em algo vendável para você tentar buscar algum capital, buscar algum sócio, buscar... então, assim, eu vejo que vale a pena você se conectar. E como você falou, nenhum ator está sozinho nesse cenário. Nenhum ator é completo a ponto de chegar de ponta a ponta e resolver tudo. Então, você pode se conectar, na verdade, com o ecossistema. E existem um monte de coisas. Existe aí o Rapadura Valley no Instagram, existe dentro do Telegram, existe também no WhatsApp. Então, assim, existem as comunidades dentro das universidades, da sua universidade, do seu centro, do seu colégio. Também tem como se conectar com essas coisas. Então, você tentar se conectar com o maior número possível de atores. Tentar seguir esse trabalho que o Moisés falou do começo, que eles desenvolveram desde 2017, que é de mapear o ecossistema. Aquilo é genial, porque aquilo permite que você abra uma folha na sua frente e diga assim, caramba, e esse? Aí você vai na internet e conhece aquele ali. E aí você descobre que o cara tem edital aberto, que o cara tem edital contínuo, que ele tem um monte de curso aberto, que ele tem um monte de coisa que pode te ajudar. Então, assim, você entende que aquele teu momento de maturidade, você tem vários, em outro momento você vai ter mais, em outro momento você vai ter mais, mas quanto mais você se conectar, você vai sair. Quase todas as startups que passam pelo Criar-se vieram de um programa de pré-aceleração. Quase 100% delas. Então, assim, isso é muito legal, saber que a gente está conectado, que a gente está conversando. E que a gente manda, porque a gente também manda, assim, no nosso edital apareceram várias pessoas perguntando, eu tenho software, pode? Aí eu disse, rapaz, infelizmente software a gente não faz, mas deixa eu te mostrar aqui o Corredores Digitais. Aí o cara foi lá e fez o corredor. Então, assim, a gente consegue conversar, os atores conseguem conversar. Isso é que eu acho que é um grande diferencial de um bom ecossistema. E aí, Thiago, você nos inspira, né, quando mostra que todas essas coisas estão próximas, né, a uma distância de um teclado de dedos aí, que você que está aí nos ouvindo possa conectar. Assim como esse vídeo, você vai ter aí acesso a vários outros que mostram todos esses players do ecossistema, as startups, para que você pegue essa sua ideia, estruture melhor, chame parceiros para serem seus apoiadores, sócios, e faça essa coisa acontecer, porque quem ganha é o Ceará, né? O Thiago bem falou, nós somos um estado que é bastante pobre, né? A gente tem escassez de recursos naturais e alguma série de problemas sociais que a gente precisa enfrentar, e por que não a gente, né? Por que não levar lá para o Thiago e incubar a parte desses projetos lá no Criar-se? Então, esse é o nosso desafio. E, Thiago, aqui já estamos chegando no nosso finalzinho da nossa conversa, que espero que sirva de inspiração para tantas pessoas. Eu queria perguntar uma coisa para você, Thiago, assim, mais instigando mesmo. Se você estivesse na universidade hoje, você já falou aí alguns pontos que são importantes, mas se você tivesse aí com 200 mil alunos que estão hoje nas universidades cearenses, se você estivesse como eles hoje, como é que você aproveitaria melhor essa rede que você acabou aí de apresentar para a gente? Eu acho que eu me conectaria mais. Eu fui um aluno muito focado, assim, de chegava, estudava, sentava, e acho que perdi muita oportunidade que nas faculdades também proporcionam esses eventos que as universidades fazem, essas lives, esses eventos que o ecossistema faz, seja online, seja presencial, né? Agora está muito no online por conta da pandemia, mas vai voltar também a ser presencial. Eu acho que eu negligenciei uma oportunidade de se conectar. Tinham menos na minha época, é claro, mas tinham.
Então, assim, eu perdi uma oportunidade, na verdade, de criar uma rede, de criar conhecimento, de me conectar com pessoas, e não só com instituições, mas conectar com pessoas que hoje, que a gente faz parte de um monte de grupo, etc. e tal, a gente se conecta e nem percebe que a gente pode também participar de alguns grupos que possam trazer uma rede de apoio para você trabalhar uma nova ideia, trabalhar um possível negócio para você, tá? Assim, o ato de tentar empreender, gente, ele modifica a sua vida de forma radical. Das duas, uma. Ou você se dá muito bem e vai ganhar dinheiro e vive daquilo, ou você não se dá bem porque ideias nem sempre também vão estar todas, todo mundo vai ganhar esse dinheiro, mas a sua cabeça muda de forma radical. E as empresas querem esses caras, e essas mulheres. Assim, as empresas querem as pessoas que tenham essa visão rápida e que mudem, né, que façam pivotar, que essa mudança no eixo, aí, como o Moisés falou, que saibam mudar, que saibam se adaptar, que saibam ser criativas. Então, assim, é isso que as empresas querem. Então, tentar empreender muda você de uma forma ou de outra. Não tem jeito. Você não volta mais atrás depois que você tentou montar uma primeira startup. Tá? E não tenha medo de montar uma primeira startup e quebrar. Não é nada ruim, não é nada pecaminoso, tá, gente? Assim, faz parte, né, de você tentar e errar. A gente só tem que tentar fazer uma coisa que o Eric Reis, da Papa lá das startups, falava, é rápido, é barato. Então, assim, como é que você consegue errar barato? Você consegue errar barato quando você entra nessas conexões. Então, eu senti falta, porque eu gostava de empreender. Durante a faculdade, montei um negócio com 2 amigos, mas achando que eu era muito autossuficiente em termos de conhecimento ali na faculdade para poder trazer e fazer aquele negócio acontecer, e não aconteceu. Então, assim, se conecte a esses programas. Eles todos estão abertos o tempo todo. O tempo todo você vai acontecer com uma live, como um podcast desse, você vai ter uma live, você vai ter uma palestra, você vai ter algo acontecendo, tanto aqui quanto no interior, gente. Também o interior está fervilhando, a gente tem muita coisa massa em Quixadá acontecendo, em Juazeiro acontecendo, os IFs estão se abrindo, o próprio Criar-se agora, né, um spoiler aí para vocês, o Criar-se está em parceria com todas as incubadoras do IF, a gente está fazendo um termo de cooperação com todas as incubadoras, então, assim, aumentar a capilaridade para que a gente consiga conversar com todo mundo. Então, vai estar aí, ou seja, não precisa se deslocar muito, não, você vai ter uma conexão. Eu acho que eu pequei nisso, eu me deslumbrei pelo mundo da inovação para entender que o mundo da inovação é colaborativo. Assim, só que eu entendi tarde que o mundo da inovação é colaborativo. Que você não pega a sua ideia e esconde numa gaveta e acha que você vai ganhar dinheiro com ela. Ninguém nunca ganhou o dinheiro aconteceu escondida numa gaveta. Não serve para nada, gente. Então, assim, você tem aquela ideia, abra a sua ideia. Porque, na verdade, o que conta mais não é só a ideia. O que conta mais é quem executa essa ideia. Então, assim, o poder de execução é que vai diferenciar a pessoa que montou um aplicativo para alugar quartos das pessoas e o Airbnb. A diferença entre essa pessoa que montou um aplicativo para alugar quartos. Lembrando que o Airbnb nem foi o primeiro, nem será o último, muito menos o único. Então, mas a diferença dele é o poder de execução. Então, assim, alguém foi lá e botou a mão na massa e tentou, bateu na porta, levou um bocado de não, levou um monte de porrada. Mas se você tentar executar isso com parceria, você tentar executar isso com programas dos programas que existem no estado inteiro, você vai ter muito, muito mais chance de criar conhecimento, de botar essa ideia para frente, de realmente fazer algo que tenha uma diferença na sua vida forte. É isso, queridos. Obrigado, querido Thiago Barros, por nos inspirar, por nos incentivar, por colocar seu equipamento à disposição de toda essa gente boa que está nos ouvindo. E queremos convidar todos vocês que estão nos ouvindo para se conectar com esse canal, o Talks com o Ecossistema. É uma iniciativa do Ceará Habitat Digitais.
E acompanhe os canais do Sebrae, compartilhe esse conteúdo. Esse conteúdo, como o Thiago falou, só tem sentido se a gente conectar com outras pessoas, se a gente compartilhar, se a gente mostrar, né, essa possibilidade, esse potencial que nós temos para mudar esse grande estado. Muito obrigado, Thiago. A gente se encontra em breve. Um grande abraço.